Ação, ok, muito bem. Vou aqui projetar aqui uma tela para vocês. Estão vendo a telinha minha aí? Estão vendo aí, pessoal? Sim. Fazer minha chamada, hoje é dia 14. Daniel. Oi. E Eduarda. Giovana Vargas. Oi. Gustavo Souza. Oi. Isabelle. João Pedro. Laura. Oi, presente. João Pedro. Laura. Oi, fala. Laura, Marinho. Lucas Gomes. Quem que falou aí? Aqui. Lucas tá aí? Lucas Gomes? Sim. Eu acho que nem é gay, né? Professor, Oi? o senhor falou o meu nome? É porque meu áudio está muito baixo, o som do meu celular. Quem que tá falando? O quê? Quem está falando? João. João. João Pedro, marquei, é que o áudio estava meio travando. Murilo tá aí? Pedro Henrique? Oi, presente. Pedro Henrique. Muito bem. Deixa eu tirar aqui. E já vou esperar por essa apostilinha aqui. Deixa eu só consertar. Vamos lá. Compartilhamento. Não abri meu programinha aqui. Deixa eu abrir ele primeiro. E a gente já volta lá para a apostila. Calma lá. Onde é que ele está? Está aqui. Muito bem. Agora abriu. Deixa eu só ajustar aqui. E agora dá para compartilhar. Estão vendo a apostila aí, pessoal? Sim. Sim. Maravilha. Eu deixei lição para vocês na última aula, não deixei? Que era uma divisão de polinômios, sim ou não? Aí na página 15, ou nós já fizemos esses exercícios? Você deixou. Corrigir, né? Aí na página 15, pessoal. Não, da página 15 não. Você deixou pra fazer. Tá. Vamos corrigi-los, então? Sim. No primeiro exercício aqui, ele pede o seguinte. Ao multiplicarmos determinado polinômio por 3a, obtemos 18a, a quarta potência, menos 28a ao cubo, mais 12a ao quadrado. Qual é esse polinômio? Então, você vai dividir, né, esse polinômio 18a à quarta. Então, vamos pensar aqui, ó, 18a à quarta potência. Eu tenho que obter, né, um valor aqui para ser 6a ao cubo. De 18 para chegar em 6 da divisão, eu tenho que dividir por 3. E para chegar de a à quarta potência na divisão, para chegar em a ao cubo, eu vou ter que dividir por a. Então, o primeiro termo aqui, já descobri que vai ser 3a. Isso para todos, né? Porque 21a ao cubo, dividido por 3a, eu vou obter 7a ao quadrado. E 12a ao quadrado, se eu dividir por 3a, eu vou obter 4a. Eu peguei cada um dos termos, né, e dividi por 3a.
Até aqui tudo bem, turma? Sim. O exercício 2, ele fala que a área do retângulo representado na figura é dada pelo polinômio 3a ao quadrado mais 28b ao quadrado mais, aqui é 1015ab. Então está aqui o nosso polinômio. Encontre o polinômio que indica a medida da altura do retângulo. Então, como é que nós podemos fazer isso? Vê se você enxerga a minha canetinha, pessoal. Vou escrever aqui. Estão enxergando? Sim. Sim. A área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. A altura aqui como sendo H. Ele falou que a área do retângulo é representada por 35 ao quadrado mais 28b ao quadrado, 28b ao quadrado. Como é ruim desenhar nessa canetinha aqui, Jesus. Mais 1015ab. 1015ab. AB. Essa é a área. E essa área vai ser igual, então, à base. Quem que é a minha base? Ele está mostrando aqui, né? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. A base é 7A, 7AB. Então, eu vou escrever aqui, ó. 7. Opa. 7 A B vezes a altura H. Então, o que eu vou fazer para descobrir quanto vale H? Eu vou passar 7AB para o outro lado, dividindo. Então, eu vou fazer este polinômio que está aqui, dividido por 7AB. E aí, o que eu faço? Eu divido cada um desses termos. O primeiro termo, 35a ao quadrado, dividido por 7ab. Eu divido 28b ao quadrado, dividido por 7ab. E divido 1015ab por 7ab. E vou obter, então, o meu polinômio, né, a altura do meu polinômio. Eu vou mostrar para vocês aqui, o passo a passo, para não ficar desenhando com essa canetinha. Deixa eu só sair aqui um pouquinho, para poder achar a resolução aqui para vocês. Eu vou abrir uma outra pastinha aqui, do nosso positivo. Espera só um instantinho, pessoal. Já chegamos lá. Deixa eu acessar aqui. Aqui nós chegamos lá. Deixa eu ver aqui. Nosso passo a passo.
Pronto. Deixa eu espelhar aqui para vocês. E ampliar. Lá na página 15. Então tá aí. Dá para enxergar aí, turma? Sim. Sim. Dá para ver minha canetinha ou não? Agora não. Tá, é porque tá numa outra tela aqui. Então vamos lá. Como eu tinha comentado com vocês, né? Como a área vai ser igual a base vezes a altura, nós vamos escrever então o polinômio que representa a área, né? Vamos igualar a base, que é 7 vezes AB, vezes a altura, H. Queremos achar qual é a altura lá do nosso retângulo. Então, eu passo 7AB dividindo e vou chegar aqui em 35AB ao quadrado, mais 28B ao quadrado, mais 1015AB, e vou dividir por 7AB. E aí o que acontece? Eu vou dividir termo a termo, né? 35A ao quadrado, dividido por 7AB. 35 dividido por 7 vai dar 5. A ao quadrado dividido por A vai dar A. E não tenho mais nenhum termo que possa dividir por B. O B vai ficar aqui embaixo, né? No denominador. Então, nesse primeiro termo, eu tenho 5A dividido por B. Mais 28B ao quadrado, vou dividir por 7AB. 28 dividido por 7, o coeficiente numérico, né? Vai dar 4. B ao quadrado dividido por B vai dar B. E eu não tenho nenhum termo, né? Não tenho nenhum termo. Nesse termo, não tenho nenhum literal, né? Que tenha o nosso A, para poder dividir com A aqui embaixo. Então, vai ficar um denominador A. Finalmente, o último termo, 1015 AB, coeficiente numérico 1015 dividido por 7 vai dar 145. E aqui eu tenho AB, vou dividir AB pelo próprio AB do denominador, portanto, vai dar 1. Então, o resultado aqui vai ficar só 145. Até aqui tudo bem, turma? Sim. Sim. No item B, ele falou para nós o seguinte, que os valores, né, que foram assumidos por A e por B, equivalem a 8 e a 10. Se A valer 8 e B valer 10, qual vai ser, então, né, as medidas desse retângulo? Então, vejam, a base dele, que é 7AB, basta multiplicar 7 vezes o A, que vale 8, vezes o B, que vale 10. Vamos chegar em 560. E para nós acharmos qual é a altura é a expressão dela, né? Nós já que foram dados. Se A vale 8, então, e B valendo 10, 5 vezes 8, dividido por 10, mais 4 vezes 10, dividido por 8, mais 145. Nós chegamos aqui em 154 de altura. Então, as medidas desse retângulo, né, serão 560 centímetros, que equivale a 5,6 metros, e 154 centímetros, que equivale a 1,54 metros. Para passar centímetros para metro, basta você dividir por 100. Tranquilo, turma? Sim. Ok. Deixa eu voltar lá na apostilinha. Deixa eu só acertar aqui. Opa. Compartilhamento, para poder usar o aplicativo aqui. Então, conseguimos aí, né, já resolver aqui o segundo exercício. Vamos lá para o terceiro. Resolva as divisões considerando os denominadores diferentes de zero. Então, vamos lá.
esses denominadores têm que ser sempre diferentes de zero, porque não tem como você fazer uma divisão, né, por zero. Isso não existe lá na matemática. Então, no item A, ele pega aqui A ao cubo B, mais A ao quadrado B ao quadrado, mais A ao quadrado B, dividido por A quadrado B. Então, como é que você monta isso aqui, né? Vê se dá para enxergar minha canetinha aí. Dá, pessoal? A. Sim. A quadrado B. Então, eu vou pegar o primeiro termo e dividir por A quadrado B. A quadrado B. Mais termo e divido por A quadrado B. Então, eu tenho A ao quadrado e tenho B ao quadrado. E também vou dividir aqui por A quadrado B. E eu tenho esse terceiro termo agora, mais A ao quadrado B. Aí, dividido por A quadrado B. Tá lá. Bom, então, olhando aqui para o primeiro termo, eu tenho A ao cubo dividido por A ao quadrado. Então, eu vou chegar aqui em A. E eu tenho B dividido por B. B dividido por B vai dar 1. Então, aqui vai ficar só A na resposta. Mais A ao quadrado, B ao quadrado, dividido por A ao quadrado B. A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1. E B ao quadrado dividido por B vai dar B. Portanto, chegamos aqui em B. Finalmente, A ao quadrado B dividido por A ao quadrado B vai dar 1. São iguais, né? Então, o último aqui, 1. Portanto, a resposta aqui, pessoal, A mais B mais 1. Moleza? Sim. Sim. Não, no item B, né? Nós x à quarta dividido por y ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir por 3x quadrado, y quadrado. Então, aqui vai ficar dividido por 3x quadrado, y quadrado. O segundo termo, menos x ao cubo, y quadrado, vou dividir por 3x quadrado, y quadrado. Opa, que ficou ruim aqui. E o terceiro termo também vou dividir por 3x quadrado, y quadrado. Tá lá. E aí, fazendo as divisões, como nós vimos, né? Vamos chegar em 3x quadrado menos 2x mais 1. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Ok. No item C, faço a mesma coisa aqui, pessoal. Divide, né, os termos. Então, eu tenho o primeiro termo, 8mn à quarta, divido por 2m ao quadrado n. E depois, o segundo termo, eu divido pelo mesmo denominador, 2mn ao quadrado n. Vou chegar aqui, então, nessa expressão, né? 8 dividido por 2, na parte do coeficiente, menos 8 dividido por 2, menos 4. M à quarta dividido por m ao quadrado, m ao quadrado. N à quarta dividido por n ao cubo. Menos, agora vem o segundo aqui, né? 4m ao cubo n, dividido por 2mn ao quadrado. Então, 4 dividido por 2, o coeficiente vai dar 2. O nosso m ao cubo dividido por m ao quadrado, 3 menos 2, portanto vai dar m. E o n, né, dividido pelo n, vai dar 1.
está aqui o nosso resultado dessa divisão. Ok, turma? Sim. No item D, o que acontece? Agora eu tenho formas fracionárias aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado. Eu vou dividir cada um dos termos pelo denominador aqui, por esse monômio, que também é fracionário. O que acontece aqui? O que acontece é que eu tenho várias formas de fazer isso. Uma das formas é pegar todo o numerador e multiplicar pelo denominador invertido. Por 5, menos 5, né? 2A. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pela fração invertida. É uma maneira de nós fazermos essa conta, né? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, porque desenhar aqui com a minha canetinha é osso. Então, deixa eu voltar lá no meu passo a passo, para que vocês possam acompanhar direitinho. Deixa eu ver, tá aqui. Ué, qual que era o exercício mesmo? Deixa eu ver aqui. Só para eu me situar. Página 15. 15, exercício item D. Ele foi até o A, até o B. Não vai mostrar aqui. Foi só até o B, né? 16, já não tem nada a ver. Eu vou ter que fazer isso aqui na lousinha, pessoal, não vai ter jeito. Ver se dá para enxergar aí para vocês. Espera lá um pouquinho. Deixa eu voltar lá no exercício. Perguntar para vocês, dá para vocês enxergarem a luzinha aqui? Sim, Sim. Dá para enxergar bem? dá. Então, espera lá. Bom, a expressão é menos 6A ao cubo sobre 5. Então, menos 6A ao cubo sobre 5. Mais 2A ao quadrado. 2A ao quadrado. Sobre 5. É isso? Não, só 2A ao quadrado. Menos 16A. Ele aqui é 5. Dividido por menos 2A sobre 5. Menos 2A sobre 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui esse numerador e tenho aqui esse denominador. Isso aqui vai ser a mesma coisa que multiplicar o numerador pelo inverso do meu denominador. Então, eu posso fazer aqui menos 6A ao cubo sobre 5 mais 2A ao quadrado menos 16A sobre 5 e eu vou inverter aqui embaixo para multiplicar 5 sobre 2A menos 5 sobre 2A. Isto aqui, então, vai ser igual
ficar, então, 5 vezes 6, a parte numérica aqui, né? Menos 30, vezes A ao cubo. E aqui embaixo vai continuar 2A. Reparem que menos com menos vai dar mais, a regra do sinal. Depois eu multiplico no segundo termo. Parte numérica, 2 vezes 5, 10. Vai ficar menos 10. Porque regra do sinal, menos com mais. 10A quadrado. Dividido por 2A. E, finalmente, o terceiro termo, na distributiva, menos, né, com menos vai dar mais, 16 vezes 5, 80, A, dividido por 2 vezes 5, 10, e aqui vai relevar o termo A. Tá aí. Isso, então, vai ser igual agora. Eu vou aqui fazer as simplificações, né? 30 dividido por 2, 15. A ao cubo dividido por A vai dar A ao quadrado. Menos 10 dividido por 2, 5. A ao quadrado dividido por A vai dar A. Mais 80 dividido por 10, 8. A dividido por A vai dar o próprio 8. Certo aqui? Deixa eu ver se eu fiz a conta certa aqui. 6A, 5. 30. Ah, aqui não, aqui é 10, desculpa. 2 vezes 5, aqui 10. Certo aqui? Deixa eu ver. Tá. 10 e aqui 30. Agora bateu. Então aqui 3 ao quadrado. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pela fração invertida. Então, esse é um caminho para fazer, tá? Poderia separá-los antes, né? Lá na divisão, fazer a divisão dos termos antes e depois você faz as inversões da fração, né, para poder multiplicar. Deu para entender aqui, pessoal? Sim. Sim. Deu para enxergar aí direitinho a luzinha? Eu preciso abaixar um pouco essa luz, porque ela está muito alta e pegando luz, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Onde é que eu estava? Aqui. Tá dando para ver a apostila aí, turma? Sim. Maravilha. Sequências numéricas. Nós vimos isso aqui, eu já expliquei para vocês? Essa sequência ainda não, né? Não. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que ele apresenta na introdução desse assunto, né? Diz o seguinte aqui. As sequências estão presentes em diversas situações do nosso cotidiano. A repetição das horas ao longo do dia, dos dias da semana, dos meses e a cada ano são exemplos de sequências. Há sequências que podem ser relacionadas às ideias matemáticas. Por exemplo, a sequência dos anos de ocorrência da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Esse torneio ocorreu pela primeira vez em 1991 e também se repete de 4 em 4 anos, assim como a Copa do Mundo de Futebol Masculino. Então tá lá, os anos que nós tivemos as Copas, né, de Futebol Feminino, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Nessa sequência, os números 1991, 1995, 99, 2003 e assim por diante são chamados de termos ou elementos, né, de uma sequência. O primeiro termo dessa sequência é o ano de 1991. Aí ele pergunta aqui, em 2030 acontecerá a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Vai acontecer ou não? Justifique a sua resposta. Bom, você vai precisar então
seguir a nossa sequência de 2019. Vocês estão percebendo que eu tenho a Copa acontecendo de 4 em 4 anos. Então, você vai somar 2019 com mais 4, vai somar depois com mais 4, com mais 4 e assim por diante. Então, o que acontece? Se você tem de 4 em 4 anos, 1991 mais 4 anos, 1995, mais 4 anos, 99, mais 4 anos, 2003, mais 4 anos, 2007, depois 2011, mais 4 anos, 2015, 2019, 2023, 2027. E assim vai, né? Uma sequência aí infinita. Ele perguntou se haveria Copa em 2030. Não, vai haver em 2031. Tá certo? E não em 2030. Em que ano será realizada a 15ª Copa do Mundo de Futebol? Então, pela sequência que foi construída aqui, você percebe que a primeira, 91, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª, e assim por diante. Você vai encontrar, então, na 15ª posição, o 15º termo dessa sequência, 2047. Tudo bem, turma? Sim. Então, vamos lá. Nesse outro item, né? Observe a sequência a seguir e faça o que se pede. Desenhe a figura que deve ocupar a posição 4. Então, vamos lá. Primeiro termo aqui, 1. No segundo termo, de 1 passou aqui para 3 unidades, no segundo termo. Foram somados mais 2. No terceiro termo, eu somei mais 2 bolinhas ao termo anterior. No quarto termo, claro, eu vou somar mais 2 bolinhas ao termo anterior. Então, estou aumentando, né, essa quantidade, né? Eu vou falar assim, eu achei qual que é o segredo, né, dessa sequência, né? Qual é, né, a razão que eu estou utilizando ele? Termo a termo. Então, eu vou ter aqui um acréscimo de 2 unidades a cada termo que eu for avançando. Então, aqui mostra a nossa tabelinha, né? Para completar a tabela, ele diz que a posição do termo é N. Então, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, quarto termo, a posição dele é N. E o número de bolinhas, AN. Então, vejam só, posição, né, do termo N. Número de bolinhas, AN. Então, a primeira posição, N vale 1. E o primeiro termo, né, que eu chamaria aqui de A1, uma bolinha. Segundo termo, N é igual a 2. Quanto vale A2? 3 bolinhas. Terceiro termo, N é igual a 3. Quanto vale A3? 5 bolinhas. Quarto termo, 7 bolinhas. Quinto termo, 9 bolinhas, e assim por diante. Então, eu construí aqui, pessoal, uma sequência. E essa sequência, representada aqui entre parênteses, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, e aqui as reticências indicando que ela é infinita, eu tenho o número de bolinhas representado por AN, onde N representa, né, a posição que se encontra nessa sequência. É uma sequência infinita, porque está, né, apresentando aí essas reticências, e aí você vai ter um crescimento aí infinito nesses valores, mas eu posso ter uma sequência finita. Nessa sequência finita, eu vou ter aí um último termo. Eu vou parar, vou quebrar a sequência. Tem um último termo aqui para você poder determinar. Então, se você pegar um exemplo para essa sequência finita que ele colocou aqui, ó, a sequência das idades em ordem crescente dos funcionários de uma padaria, então você tem aqui 19, por exemplo, 22, 23, 26, 26, 30, 35, 39. Parou aqui, porque o cara mais velho lá na padaria tem 39 anos.
Aqui, dando sequência, que é justamente o nosso assunto, né? Utilizando a letra N para indicar a posição da figura, vamos escrever uma fórmula que determine o número de bolinhas que há em cada figura da sequência. Então, vamos lá. Quando N é igual a 1, você tem uma bolinha. Então, ó, vejam aqui do lado. O número de bolinhas na posição 1, N é igual a 1, é 1. Então, vejam. O primeiro termo, A1, é igual a 1. Tá certo? Quando N é igual a 1, então A1 é igual a 1. E reparem que 1 é a mesma coisa aqui, ó, nesse caso de 2 vezes 1 menos 1. Nós estamos tentando achar aqui uma expressão que seja válida para determinar qualquer termo de uma sequência. Se você... Quando eu tenho a posição 2, eu tenho 3 bolinhas. E vejam que essas 3 bolinhas é a mesma coisa que 2 vezes 2 menos 1. Ou seja, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Quando eu tenho a posição 3, o terceiro termo, eu tenho aqui, então, 5 bolinhas. Notem, então, que a posição N é igual a 3 e o termo A3 é igual a 5. E notem que 5 é a mesma coisa que 2 vezes 3, 6, menos 1. Quando eu tenho o quarto termo, então percebam, no quarto termo, eu tenho aqui 7 bolinhas. Então, N é igual a 4, quarto termo, e A4, o valor dele, é 7. Notem que 7 eu posso escrever como 2 vezes 4 menos 1. E utilizando esse raciocínio, nós vamos chegar a uma expressão geral para essa sequência. Essa expressão geral, então, vai ser sempre dada, deixa eu mostrar aqui para vocês, para você determinar o valor do termo em qualquer posição que seja, por AN é igual a 2N menos 1. Olha aí. A partir disto, tendo o valor de qualquer posição que você queira N, você consegue descobrir qual que é o valor daquele termo. Então, notem que é importante, né? Aqui embaixo, em termos de sequência, essa regra aqui é importante. Opa, ficou feio aqui. O A1, primeiro termo, né, que é igual a 1. O A2 vai ser igual a A1 mais 2. A3 vai ser igual a 2 mais 2. A4 vai ser igual a 3 mais 2. Então, reparem que eu vou sempre de termo a termo, desde o primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim por diante, eu estou somando 2. Então, para você obter, né, qualquer termo da sequência, a partir do segundo, basta adicionar 2 ao anterior. Essa é a regra de formação aí da nossa sequência. Vejam aqui que, desta maneira, eu posso escrever uma outra expressão que me diz que o termo N, na posição N, qualquer que seja, vai ser igual ao termo anterior a N menos 1, mais 2. Isso aqui é uma outra regra que você tem. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Essa fórmula, então, que foi colocada aqui, é conhecida como fórmula recursiva de uma sequência. Para você, então, identificar a tua sequência, escrever uma fórmula, né, geral para ela, para determinar qualquer termo em qualquer posição, você vai usar essas duas expressões, né? A primeira, vou retomar aqui,
Ops, deixa eu apagar aqui. Dá para mostrar? Dá. Então dá. A primeira sua, a regra que você tem para determinar a partir da posição qualquer termo que você queira, para este exemplo, é claro. E a segunda, que é a regra recursiva, né? Que você vai utilizar aqui, sabendo que o termo anterior, aliás, o termo que você tem, é sempre igual ao termo anterior, mais a soma de um elemento que você tem, que é, né, o segredo lá da sua sequência, vamos dizer assim. Tá claro aqui, turma? Sim. Maravilha. Então, aqui, ó, tem essas atividades, aqui na página 17, né? Atividades. Tem esse exercício 1. Tem esse exercício 2. Tem esse exercício 3. Depois vão aparecer umas conexões na sequência de Fibonacci, né, que a gente vai comentar. E organize as ideias. Deixa eu ver aqui. Até onde nós vamos. Aí fechamos esse capítulo. Pessoal, essas atividades aqui, vamos fazê-las agora, tá? Dá uns minutinhos para nós fazermos ela agora. Então, tá aqui na página 17, esse exercício 1, até o item F, o exercício 2, na página 18. Ele continua na página 19, e o exercício 3. Jogo rápido. Vamos fazer? Estão me ouvindo aí, turma? Sim. Vamos fazer esses exercícios agora e em alguns minutinhos a gente já corrige eles, beleza? Todo mundo tem a apostila aí, né? Sim. Primeiro aí tá moleza, né? Só você perceber aí a regra de formação, né? Figura 1 com 4 bolinhas. Figura 2 passou a quantas bolinhas? 8. Terceira figura passou a quanto aí, pessoal? A 12. A quarta figura já há uma regra de formação. De 4 para 8, de 8 para 12, e de 12 vai para quanto? Qual que é o segredo dessa sequência?
Tudo tranquilo aí, pessoal? Oi? Sim. Tudo tranquilo? Alguma dificuldade? Não. Professor, Oi? pode repetir o que é para fazer, por favor? Então, vou mostrar aqui para você. Aqui você vai fazer. Dá um tempinho para vocês fazerem, para a gente já corrigir, né? Essas atividades, está vendo aqui na página 17? Sim. Então, você vai fazer aqui, a partir da página 17, o exercício 1. Na página 18, o exercício 2. E termina aqui na página 19, o exercício 3. Entendeu? Ok, entendi. Beleza. Vou dar uns minutinhos e eu já corrijo com vocês.
Acho que é. Terminaram aí, pessoal? Ainda não. Ok, mais uns minutinhos aí para a gente correr. Giovana, tá conseguindo? Sim. Lucas, como é que tá a situação aí? Lucas? Lucas? Ixi, João Pedro tá saindo. Ai, fugiu. Fugiu? Que isso? Ou caiu a conexão. Situação. Murilo. Poxa vida. Daniel, como é que tá aí? Pedro Henrique? Tá ainda. Ixi, tá rolando um som aí que eu não entendi nada. Quem falou? Tá ainda. Alguém consegue falar com o João Pedro aí para ver o que aconteceu? Sim. João Pedro, João Pedro. Tá aqui, João Pedro. Dá uma pintadinha aqui. Aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não, não é aqui que eu quero. Aqui. E aí, turma, posso corrigir? Sim. Gustavo já terminou. Os demais, como é que está a situação aí? Giovana, Lucas, Daniel, Pedro Henrique, Murilo? Mais um pouco? Sim. Lucas, Murilo, Daniel, Pedro Henrique. Professor, é pra fazer até qual? Deixa eu colocar aqui para você. Então tá aqui, ó. Começa aqui na página 17, na página 18 e na página 19. Ok.
Obrigado. Por nada. Pronto. Beleza. Giovana e Gustavo, que terminaram, manda uma fotinho para mim da apostila aí no WhatsApp do grupo, por favor. Entenderam Qual aí, pessoal? página? Pode mandar das 3. Dessa que nós estamos fazendo agora. Vocês já terminaram, né? Eu só tinha feito a 1. Como é? Eu só tinha feito a primeira. Ah, só a primeira? Eu achei que você estava perguntando se podia recorrigir a primeira. Bom, pode fazer as outras. Pode fazer. Teve 2 exercícios que eu não consegui fazer. Não, não tem problema, não. Não tem problema. Se você não conseguiu, a gente aqui na correção já resolve. Mas me manda do que vocês conseguiram. Mas até a página 19, tá, gente? Dá mais uns minutinhos aí, tá? Dá uns 10 minutinhos, dá? Sim. Beleza. Terminou aí, tira uma fotinha e manda no grupo.
Bem-vindo de volta, João Pedro. Oi. Tá vendo aí os exercícios que era para fazer, né? Aham. Ok. Pessoal aí que for terminando, vai me mandando as fotinhas do grupo lá no WhatsApp, tá? Se não conseguir alguma, teve dúvida, alguma coisa, tamo aí, ó. Mandei as minhas. Tá mutado, prof. Já apertei o botão aqui. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. A Giovana só chegou aqui, tá certo. Beleza. Quem mais, pessoal? Me manda aí, ó. Olha aí uns pontinhos de nota livre aqui. Que maravilha. Dos alunos que participam, que são participativos. Muito bom. Como é que tá o Daniel? Como é que tá aí o João Pedro? Como é que tá o Murilo? Pedro Henrique? Tô fazendo a última. Joia. Será que o Lucas Gomes foi tomar um lanchinho também? Ah, eis que ele retornou. Tomou lanche, Lucas?
Ou caiu a conexão? Lucas? Manda aí. Recebi aqui, Gustavo. Recebi. Beleza. Muito bom. João Pedro, Murilo, Lucas, Pedro Henrique, Daniel, vão me mandar alguma coisa aí? Já estou acabando, professor. Ok. Professor, Oi? eu não tenho apostila. Você não tem apostila? Tudo bem. Não. Você tá anotando no caderno, né? Sim. Então, vai anotando no caderno, conforme a gente vai aqui corrigindo, né? E passando alguns conteúdos, anota no caderno, depois que você receber a apostila, você transfere para ela, tá? Tá bom. Obrigado. Gustavo e Giovana, aproveitem e mandem essas fotos que vocês tiraram lá na atividade do Positivo On, que tem uma atividade aberta para as fotos dos exercícios da apostila, tá? Já aproveita as fotos. E como está a situação aí para o João Pedro, para o Murilo e para o Lucas? Mais alguém para mandar, pessoal? Prof, Oi? no positivo é para mandar nessa parte de foto do exercício da apostila? Isso mesmo. Ok. Você anexa lá o arquivo da foto e manda lá. Depois eu abro lá e já baixo, tá? Já aproveita. Vocês vão mandar essas fotos de exercícios da apostila, todos os exercícios lá, desse capítulo, né? Desse primeiro capítulo, lá naquela atividade.
Esse bimestre aqui eu vou abrir uma atividade para fotos de exercício da apostila para cada capítulo, para não ficar muito carregado ali. Já posso corrigir quem não terminou ainda ou precisa de mais tempo aí, turma? Mais alguém, pessoal? Então, vamos lá. Aí na página 17, né? Então, fazer o Professor. desenho. Oi. Eu Oi. só vou pegar o celular da minha mãe aqui para tirar a foto e enviar pro meu celular, porque a câmera traseira do meu celular tá quebrada, tá? Beleza, eu espero. Pessoal, dá para ver a tela aí? Sim. Sim. Vamos lá, então, na página 17. Bom, vocês perceberam, então, que eu estou tendo um aumento aqui, né? Nos quadradinhos. Então, da primeira figura, que tinha 4 bolinhas, aqui passou para 8. Então, de 4, eu passei para 8 bolinhas. Depois dos nossos 8 aqui, nós passamos para quantas? 12 bolinhas. 12. Então, vejam. De 12 bolinhas, então, nós temos aqui, ó, uma primeira quantidade de 4. Fomos para 8. E aí depois fomos para 12. Depois de 12, nós vamos para quantas aqui, pessoal? 16. 16. Dá para a gente perceber que está tendo aqui uma regra de formação? Eu percebo que está aqui, ó, adicionando, né, de uma para outra, de 4 para 8, ou seja, aumentou em 4 unidades.
De 8 para 12, aumentou em 4 unidades. De 12 para 16, aumentou em 4 unidades. Então, termo a termo, eu estou aumentando em 4 unidades, né? Cada um dos termos nessa sequência. Vamos ver aqui, então, o que acontece na nossa tabelinha, né? Completar a nossa tabelinha. Acho que alguém me mandou aqui, deixa eu ver se foi o SAPS. Ah, tá aqui. Pedro Henrique me mandou. Pedro Henrique, beleza. Pedro Henrique. Tá aqui recebido. Já aproveita e manda lá depois no positivo on. Aqui eu tenho um negócio que não dá para entender. Deve ser do outro celular, né? Ok. É o Daniel, né? Não, do Murilo. É isso? Estão vendo aí na tela? João. Do João. Isso, tá aqui. Maravilha. Muito bom. Ampliando. Estão vendo a tela aí, turma? Sim? Então, vamos lá. No item B, complete a tabela com o número de pontos P em cada posição N da sequência. Então, vocês perceberam lá que na primeira posição, eu tenho 4 bolinhas, 4 pontos. Segunda posição, eu tenho 8 bolinhas, 8 pontos. Terceira posição, 12 bolinhas. Quarta posição, 16. E assim por diante. Reparem, então, que eu estou tendo um acréscimo, né, de 4 bolinhas a cada avanço nos termos da sequência. Até chegar na oitava, né, posição, com 32 bolinhas, 32 pontos. No item C, escreva com suas palavras a regra que relaciona o número da figura P com a posição N da figura que ocupa na sequência. Você poderia pensar, né, que eu estou adicionando 4 pontos a cada termo, ou que também eu poderia estar multiplicando o termo, né, seguinte por 4 no primeiro termo. Então, se eu pegar o primeiro termo e multiplicar por 4, eu obtenho o segundo termo, 8. Se eu pegar o primeiro termo, né, o primeiro termo lá e fazendo essa sequência, né, de 4 vezes a posição do termo na nossa sequência, nós podemos ver, então, que os pontos, né, vão ser igual ao quê? 4 vezes a posição do termo na figura. Então, qual será o número de pontos, né, que apresenta, né, a 20ª posição da nossa figura? Então, basta nós fazermos o quê? 20ª posição, 20 vezes 4. Ou seja, 80. Ele quer agora na 265ª posição. Nós vamos fazer o quê? Pegar aqui 265 e multiplicar por 4. Teremos, né, 1060. Então, vejam, pessoal. Para qualquer termo que eu quiser descobrir, né, basta multiplicar, né, essa posição por 4. Aí ele pergunta aqui, ó, qual figura terá 128 pontos? Explique sua resposta. Bom, 128 pontos. Eu vou, então, como eu já descobri a regra de formação, eu pego a posição e multiplico por 4. Eu vou, então, pegar, né, 128 e dividir, né, por 4. Então, eu tenho aqui, ou 128 dividido por 4 vai ser aqui, né, a figura 32, porque 32 vezes 4, né, vai dar 128. E no item F ele fala, determine uma fórmula que possibilite calcular o número de pontos P em qualquer posição N da sequência. Então, nós já vimos que, tendo a posição, né, nós multiplicamos por 4, e aí nós temos, né, qual é a quantidade de pontos. Então, a quantidade de pontos, né,
P vai ser igual a 4 vezes N. Multiplico, então, a posição pelo número de pontos. Acertaram aqui, pessoal? Sim. Tudo tranquilo? Sim. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Não, não foi daqui. Vamos adiante. Então, está aqui a nossa outra sequência, né? Observe a sequência de quadrinhos. Então, tem uma primeira, né, um primeiro termo aqui, na posição 1 com 3. Aí, na posição 2, eu tenho aqui com 3, 6, 7. E depois, eu tenho com 5, 10, 11. Então, veja, o que está acontecendo aqui, né? A cada passagem que eu faço, eu estou adicionando aqui 4 unidades. Eu tenho o primeiro termo, né? Na primeira posição aqui, com 3. A segunda posição desses 3 eu adicionei 4, foi para 7. No terceiro, na terceira posição aqui, meu terceiro termo, adicionei mais 4. Do 7 foi para 11. Então, na quarta posição, eu vou adicionar mais 4 termos. De 11 vai para 15. Tudo bem, pessoal? Sim. Aí nós podemos fazer aqui uma tabela. Vamos completar a tabela com o número de quadradinhos em cada posição N da sequência. Então, a primeira posição, N é igual a 1, 3 quadrados. Na posição 2, 7 quadrados. Na posição 3, 11 quadrados. Posição 4, 15 quadrados. E vejam que, então, estão se adicionando, né, 4 quadrados na minha sequência a cada posição. Tranquilo? Sim. Sim. No item C, ele pede para escrever com suas palavras a regra que relaciona o número de quadradinhos da figura Q com a posição N que essa figura ocupa na sequência. Então, como é que a gente pode escrever, né? Você está acrescentando 4 quadradinhos, né, a cada posição, né, na sua sequência. Como é que você pode pensar em termos de escrever Q em termos de N? Você poderia falar que a sua quantidade de quadradinhos, né, vai ser igual à quantidade de quadradinhos que você tem no seu termo, né, vezes 4 na posição. E na sequência você vai subtrair 1. Então, por exemplo, né, você tem na primeira sequência, na posição 1, né, 3 quadradinhos. Então, se você fizer 4 vezes 1, 3 menos 1, 4 vezes 1, 4 menos 1, 3. Alguma coisa desse tipo. Deixa eu desenhar aqui para vocês, que vai ser melhor. Se você fizer a sua quantidade de quadrados, uma regra aqui, vai ser igual a 4 N menos 1. Veja que se você tiver na primeira posição, você vai fazer, então, substituindo, que é igual a 4 vezes 1 menos 3. Ou menos 3, nada, desculpa, deixa eu apagar aqui, eu tô maluco. Menos 1. Eu já estou pensando no resultado. Agora sim. Deixa eu apagar aqui também. Então vai ser igual a 4 vezes 1 menos 1. 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. E de fato, Q vale 3, tá vendo?
Vamos fazer agora a quantidade de quadrados em uma posição que seja a posição 5. Ele é igual a 5. Então, vai ser igual a 4 vezes 5 menos 1. 4 vezes 5 igual a 20, menos 1, 19. E, de fato, na posição 5, aqui, ó, quantidade de quadrados, posição 5. Vamos testar aqui a posição 6 para essa regra geral. Na posição 6, quantidade de quadrados Q vai ser igual a 4 vezes 6, 24, menos 1, vai dar 23. E reparem que, de fato, a quantidade de quadrados na posição 6 é igual a 23. Perceberam, pessoal? Sim. Dúvida aqui? Não. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. E vamos lá para baixo. Então, tá aqui. Qual o número de quadradinhos apresenta a figura na 15ª posição e 40ª, 29ª posição? Então, você faz o mesmo raciocínio, né? Nosso raciocínio é, na posição 15, quantidade de quadradinhos, deixa eu escrever aqui, que vai ser igual, a posição dele é 15, né? Então, vou fazer aqui, travou aqui, aconteceu, um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, agora sim. Então, na 15ª posição, que vai ser igual, 15ª posição, 4 vezes 15, o N vale, né, 15, menos 1. Então, N valendo 15, eu vou chegar aqui em 59. 59 quadradinhos. E na 40ª, 29ª posição, meu Q vai ser igual a 4 vezes 429. 429 menos 1. Portanto, vamos chegar aqui em 1715 quadradinhos. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Alguma dúvida aqui? Não? Tá tranquilo? Não. Então vejam que aqui no nosso item E, qual figura terá 119 quadradinhos? Explique a sua resposta. Bom, você vai substituir o Q por 119. O Q vale 119. Vai ser igual a 4N menos 1. Passo o menos 1 para o lado de lá, ele fica mais 1. 4N vai ser igual 119 mais 1, portanto 120. O seu N, então, vai ser igual a 120 dividido por 4. Passo 4 dividindo, né? Operação inversa, que eu estava multiplicando. E você vai ter, então, a 30ª posição. Deixa eu apagar aqui. 120 dividido por 4, igual a 30. Portanto,
você vai ter aqui a figura 30. Tudo bem, pessoal? Sim. Bom, determine uma fórmula, né, para calcular a quantidade de quadradinhos a partir da sua posição N. Nós já determinamos logo de cara aqui, né? Olha aí. Q é igual a 4N menos 1. Tá aí, a nossa fórmula geral. Tranquilo, turma? Sim. Posso ir adiante? Sim. Muito bem. Professor, você vai acabar o 350, normal? Normal. Terceiro exercício. Considere os 4 primeiros termos da seguinte sequência numérica. Então, eu tenho aqui 23, 28, 33, 38. Complete a tabela a seguir, encontrando o quarto, quinto e o sexto termo, né? E os sextos termos. Siga os cálculos feitos para obter o segundo e o terceiro termo. Então, vejam, pessoal. Do primeiro para o segundo termo, né? Tem o que? O meu primeiro termo. Está aqui. E aí, o segundo termo passou para 28. 23 mais 5, né? Ou seja, 23 mais 1 vezes 5, que dá 28. O terceiro termo, 33, ele pegou, então, 23, o primeiro, mais 5, para dar os nossos 33. Ou seja, 23 mais 2 vezes 5, para chegar no 33. Então, reparem, ver se dá para desenhar aqui. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, que está muito em cima. Tá lá. Então, vejam. Aqui eu tenho no raciocínio o primeiro termo. Aí eu tenho esse primeiro termo, que vai permanecer aqui na sequência, na regra geral, né? E vejam que eu tenho aqui o 5, que permanece também na regra geral. E aqui aparece, pessoal, também de novo, aqui não, o primeiro termo, 23. E reparem que aqui, ó, primeiro termo, N é igual a 1. Segundo termo, N é igual a 2. Vamos avançar para ver. Agora ele quer que você faça a mesma coisa. Se de 5 que eu tinha aqui passou para 5 mais 5, aqui será 5 mais 5 mais 5. Vejam que aqui, do outro lado, o 23 permanece constante, primeiro termo, sempre constante, constante, constante. Então tá aqui, ó. O 23 permanece, na regra de formação dessa sequência, constante. E reparem que o 5 que está multiplicando aqui também permanece constante. E o que vai mudando aqui é o N. Aqui N vale 1, aqui N vale 2, N vale 3, N vale 4, N vale 5. Como que eu poderia escrever uma expressão geral para o nosso termo? A N vai ser igual. O primeiro termo é 23, não é isso? É o meu A1. Então, o meu A1 vale 23. Ele permanece durante toda a minha expressão geral. Ele é constante. Mas, o que acontece? O 5 também
um elemento que vai permanecer constante na minha expressão geral. 23 mais 5 vezes n. Veja que aqui n é igual a 1, aqui n é igual a 2, 3, 4, 5. 5n. Tudo bem, turma? Sim. Deu para perceber aí como é que se formou, né? A regra de formação aí da nossa sequência? Dúvidas aqui, turma? Não. Indo aqui adiante, tem um QR Code para vocês entrarem aqui, porque tem um filminho para vocês assistirem a respeito lá da sequência de Fibonacci, tá? Que é bem interessante. Então tá aqui, ó. Depois dá uma fotinha aqui nesse QR Code e vejam, né? Essa mídia, que é bem bacana. Essa mídia aí é bem bacana. Bom, essa sequência de Fibonacci ela é bem legal, né? Porque ela aparece assim com bastante frequência na natureza, né? Quando você tem assim crescimento das plantas, por exemplo, né? Quando você tem a planta crescendo no primeiro caule, aí saem os primeiros ramos, dos primeiros ramos saem os outros ramos, e a quantidade, né, que se segue nessa sequência também aparece lá quando os coelhos, né, vão se reproduzindo. Então, tem um esquema de reprodução aqui dos coelhos, né? É um exemplo da sequência de Fibonacci, né? Então tem aqui, né, um primeiro casal, seria o primeiro termo nesse casal. Aí você tem a primeira reprodução, no segundo você tem mais 2. Aí na terceira você passa aqui para 4. Aí na quarta você vai passar aqui para 6. Na quinta você vai passar aqui para 2, para 8, né? E o que acontece, né? Ele também conseguiu fazer os estudos vendo aqui com os casais que eram adultos, né, e férteis, e os casais que eram jovens e inférteis. Dentro dessa situação, ele foi, né, construindo da seguinte maneira. As coisas começam com o primeiro casal de coelhos. Aí o primeiro casal, né, vai passando o tempo, eles entram lá no período de fertilidade. Aí o casal que se tornou fértil gera um novo casal. Portanto, você tem 2 casais, né? O original e um novo casal que é novinho ainda, né? Eles não estão no período fértil, são inférteis. Aí o casal gera mais um casal. E o segundo torna-se fértil. Depois você tem, num certo momento, 3 casais. Aí o casal gera mais um casal, o outro também que está fértil, também gera, né? Vai se tornar fértil. E aí, nessa sequência, você vai ter, depois, né, no próximo mês, 5 casais de coelhos. Então, o segredo é, quando um casal chega na fertilidade, ele gera outro casal. Aí, esse casal, quando vai chegar na fertilidade, gera um outro casal, mas o anterior também já gerou. E aí, dentro dessa regra, ele conseguiu, né, observar uma sequência que você parte de 1, né, e aí você gera 1, depois você vai ter 2, depois vai ter 3, 5, aí 8, 13, 21, e é uma sequência aqui infinita. Então, a relação que eles têm aqui é, você tem o primeiro, o 1, depois você parte para o 2, que seria igual a 1 mais 1, depois para o terceiro, 3, que representa 2 mais 1, aí para 5, na sequência, que é 3 mais 2, 8, que é 5 mais 3, e assim por diante. Então, a partir do terceiro casal, cada termo vai ser igual à soma dos 2 termos anteriores. Olha que legal. Cada termo, a partir aí do terceiro, ele vai ser igual à soma dos 2 termos anteriores. Essa sequência, então, é conhecida como sequência de Fibonacci, né? Então, ele mostra aqui, os 2 primeiros termos vão ser igual a 1 nessa sequência, ou seja, o termo 1 é igual ao termo 2, que vai ser igual a 1, e os termos seguintes, né, a partir do terceiro, vai ser igual à soma dos 2 termos anteriores.
Então, a expressão que ele coloca aqui, matemática, a regrinha que existe para ela, vai ser o quê? O termo n vai ser igual ao termo anterior, tn menos 1, mais o outro termo anterior, tn menos 2. A partir do nosso, né, terceiro termo. Tá aqui, é uma regrinha geral para ela. E o que é interessante aí nessa sequência de Fibonacci? É que ela aparece em várias situações aí da natureza, né? Como eu falei para vocês, o crescimento aí dos galhos, dos ramos, das plantas, né? A reprodução aí de animais. É bem bacana porque é uma evidência aí, né, matemática do que acontece aí na natureza, né? Uma aplicação bacana. Então, aqui tem para vocês organizarem as ideias, né? Isso aqui vocês podem fazer aí de liçãozinha de casa, para organizar as ideias a respeito desse conteúdo que nós vimos aqui nas sequências. E vocês têm aqui uma hora do estudo também para fazer em casa. Está aí a nossa hora do estudo, na página 22. Então, eu tenho aí a página 22. Somente, ela é curtinha, dá para acabar com isso aqui rapidinho. E aí, no nosso próximo assunto, aí vamos entrar nos polígonos e construções geométricas. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não. Ah, Tudo tranquilo? sim. Sim. Então, vocês têm de tarefa aí para casa, fazer aquela organização das ideias, desse conteúdo que nós estudamos, e aquela página de hora do estudo, tá? Beleza, turma? Sim. Pessoal, vou deixar vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula. Um bom final de semana para todos, um abração, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, prof. Tchau, gente, abração para todos.